Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 27 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que perdeu o líder da divisão de piloto automático lá dos carros dela. Ele, na verdade, é o Jim Keller, que era da AMD, né? Era um cara bem veterano aí do mercado, especialmente de processadores, e estava lá na Tesla desde 2015. Ontem a própria Tesla confirmou que ele está saindo e não quis comentar o motivo, mas falam por aí que é porque ele foi lá para a Intel. E enquanto isso, na Amazon, ontem a empresa anunciou algumas novidades que ela vai trazer para a Alexa e para o Amazon Echo. A mais legal delas foi a confirmação de que a Alexa vai passar a funcionar de um jeito um pouco mais natural, o que quer dizer que o usuário não vai mais ter que ficar lá invocando o nome dela no começo de cada frase. Ele só vai precisar falar o nome da Alexa na primeira pergunta ou instrução e dali pra frente, né? Vai poder continuar lá dando ordens ou perguntando sem dizer o nome dela toda vez. Já algumas outras coisas que a Alexa vai ganhar são a função de lembrete, que curiosamente ela não tinha até hoje, e um recurso que deixa a Alexa consultar informações em habilidades que terceiros desenvolveram para ela, mesmo que essa habilidade não esteja instalada lá no Amazon Echo. E ainda sobre a Amazon, ontem a empresa liberou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou 51 bilhões, aumento de 43% ano sobre ano, e lucrou 1 bilhão e 600 milhões, que foi mais que o dobro dos 724 milhões no primeiro trimestre do ano passado. A Amazon disse também que a divisão de nuvem dela foi responsável só por 11% do faturamento, com 5,4 bilhões, aumento de 49% ano sobre ano, mas ainda assim isso correspondeu a 73% do lucro, com 1 bilhão e 400 milhões. E agora o assunto é a Sonos, que faz caixas de som conectadas high-end e que entrou com um pedido de oferta inicial de ações. Na verdade, isso foi um pedido confidencial, mas que o pessoal do Wall Street Journal descobriu e eles perguntaram lá para as fontes deles. As fontes confirmaram que a oferta inicial deve acontecer entre junho e julho. As fontes disseram também que a Sonos espera ficar com um valor de mercado de 2 bilhões e meio até 3 bilhões de dólares depois da estreia das ações. E enquanto isso, na Qualcomm, ela anunciou que vai começar a limitar até $400 o quanto que eles vão começar a cobrar de outras empresas para licenciar a propriedade intelectual dela. O que rola é que hoje a Qualcomm faz a cobrança num esquema proporcional ao preço do aparelho que usa lá as patentes dela, e esse é um dos principais motivos, né, pelo qual a Apple e várias outras empresas de tecnologia estão brigando na justiça contra a Qualcomm, né, por abuso de poder. Eis que agora, para tentar aliviar um pouco a situação, a Qualcomm anunciou esse limite de $400 por aparelho, o que ela disse que deve gerar 300 milhões de dólares a menos no terceiro trimestre desse ano. E ainda sobre a Qualcomm, deixa eu comentar que ela anunciou também os resultados financeiros do trimestre. Ela superou as expectativas do mercado e teve um faturamento de 5,2 bilhões de dólares, aumento de 5% ano sobre ano, mas o lucro líquido caiu 40% e ficou em 400 milhões de dólares, justamente aí por conta, né, dos processos que eu comentei agora que ela está enfrentando. E já que o assunto é resultado financeiro, deixa eu comentar que a Nintendo também reportou os números do último trimestre. Ela teve um faturamento de 9,6 bilhões de dólares, aumento de 116% ano sobre ano, e lucrou 1 bilhão e 620 milhões de dólares, que foi um aumento de 505% ano sobre ano. Isso, claro, né, resultado do sucesso do Nintendo Switch, que a empresa falou que vendeu 17,7 milhões de unidades ao longo dos últimos 12 meses, que foi 2,7 milhões a mais que ela própria tinha previsto. Agora, quem também liberou os números do último trimestre foi a Samsung. Ela teve um faturamento de pouco mais de 55 bilhões de dólares, aumento de 20% ano sobre ano, e um lucro recorde de 14,4 bilhões, aumento de 58% ano sobre ano, sobretudo graças à divisão de chips, né, que segue crescendo bastante. Já a divisão de smartphones lucrou 3,6 bilhões de dólares, aumento de 82% ano sobre ano, mas a Samsung já avisou que para o próximo trimestre a coisa vai mudar um pouquinho, porque a demanda cai, ela acaba tendo que gastar bastante com publicidade. Bom, e agora eu vou falar sobre o lançamento do novo telefone da Meizu aqui no Brasil, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, tanto com empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto com pequenas e médias empresas, incluindo startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo meio chato, meio demorado, né? Se você errar alguma coisa leva mais tempo ainda, custa mais caro ainda, então a melhor coisa que você faz é deixar isso na mão de quem sabe
sabe o que está fazendo. E para ajudar ainda mais a vida dos ouvintes do Loop Matinal que estão pensando em abrir uma startup ou empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto no preço da contabilidade normal. Então, para aproveitar essa oferta, você faz o seguinte: entra no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles vão saber que você ouviu a oferta aqui, né? Veio aqui do podcast e vão te dar os 50% de desconto na abertura da empresa e 20% de desconto na contabilidade normal. De novo, acessa lá prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem a Meizu lançou aqui no Brasil o aparelho M6 Note, que chegou para concorrer nesse mercado aí, né, dos telefones intermediários. Ele tem uma tela Full HD de 5 polegadas e meia, 64 GB de espaço e 4 GB de RAM, duas câmeras na parte de trás, processador Snapdragon 625, leitor de impressão digital na parte da frente e bateria de 4.000 mAh. Ele roda uma versão modificada do Android Nougat chamada Flyme 6 e vai ganhar a versão Flyme 7 e custa R$ 1.200. E ainda sobre telefones Android, deixa eu comentar rapidinho aqui que a Motorola confirmou que os aparelhos Moto E5 e E5 Plus não vão ganhar o Android P, né, que vai ser lançado aí em 2018, então vão ficar presos à versão atual, que é Android Oreo. E por último, sobre o Android, deixa eu comentar que o app do Gmail para o sistema, né, ganhou lá o recurso de adiamento de recebimento de mensagens. Com ele, basicamente, né, dá para você escolher uma data para receber um determinado e-mail de novo, o que funciona bem, né, como um lembrete, por exemplo, para contas para pagar alguma tarefa que você tem que cumprir numa data específica. Bom, e agora eu vou falar sobre o Snapchat, que anunciou ontem a nova geração dos óculos escuros Spectacles, que tem lá uma câmera na armação para deixar o pessoal capturar stories e fotos também em primeira pessoa. Os novos Spectacles são um pouco mais fininhos, né? Transferem dados mais rápidos, são à prova d'água e custam $150, que é $20 a mais que a geração anterior. Além disso, eles ganharam um segundo microfone para melhorar a captação de áudio, conseguem filmar e fotografar com uma definição mais bacana que da primeira geração, e dessa vez a Snap fez uma parceria com uma startup chamada Lensable para deixar o pessoal fazer os Spectacles com lentes polarizadas ou com lente de grau. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Jamf, que fez um estudo interessante sobre as preferências dos americanos para os equipamentos de trabalho. Ela identificou que dos 52% de empresas que deixam o funcionário escolher o equipamento do trabalho, 72% escolhem Macs ao invés de PCs, enquanto 75% escolhem iPhones e iPads ao invés de aparelhos Android ou BlackBerry. Aliás, eles concluíram que menos de 1% da galera escolhe um BlackBerry e ninguém nem chegou a citar celulares com Windows nessa pesquisa. E falando em Windows, deixa eu comentar duas notícias rapidinho aqui. A primeira é que o iTunes finalmente aparecia no Windows Store para o pessoal poder instalar no Windows 10, e a segunda é que a Microsoft anunciou que finalmente também vai mudar o emoji do revólver para adotar a linha de água, igual a todo o resto do mercado. Seguindo com as notícias sobre a Microsoft, ela também divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela faturou 16,1 bilhões, aumento de 13% ano sobre ano, e lucrou 7,4 bilhões, aumento de 35% ano sobre ano. Ela disse que o faturamento da linha Surface aumentou 32%, enquanto a área de serviços de nuvem cresceu 20%, e falou ainda que dentro da área de nuvem a parte de Azure cresceu 93%. Já o LinkedIn faturou 1 bilhão e 300 milhões de dólares, que foi 37% a mais ano sobre ano, e a divisão do Office atingiu a marca de 135 milhões de assinantes empresariais do Office 365 e 30 milhões de assinantes pessoais. Seguindo com as notícias sobre a Microsoft, só que dessa vez aqui no Brasil, o Ministério Público de São Paulo quer multar a empresa em pelo menos 10 milhões de reais. O que rola é que a coleta de dados do Windows sempre foi opcional, ou seja, ela vinha desligada por padrão e o usuário podia ativar se ele quisesse, mas no Windows 10 a Microsoft ativou essa coleta por padrão, o que incluiu dados de localização, reconhecimento de fala, diagnóstico e uso de dados para publicidade direcionada. Isso foi uma coisa que a Microsoft fez sem deixar muito claro, levou uns bons anos aí para explicar exatamente o que estava rolando, e por isso o Ministério Público de São Paulo quer dar essa espécie de puxão de orelha multimilionário na companhia. E ainda sobre processos no Brasil, deixa eu comentar que a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico ganhou um processo contra o aumento do preço lá do frete dos Correios. O que rola é que em fevereiro os Correios aumentaram o preço desse frete em até 51%, que claro, que gerou uma polêmica danada, mas agora a Justiça determinou que esse aumento tem que ser no máximo de 8% para as empresas representadas lá por essa associação que fez o processo. Caso os Correios descumpram essa determinação, eles vão ser
multados em R$50 mil por dia e, perguntados sobre isso, eles falaram que não foram notificados ainda formalmente a respeito da decisão. A carta deve estar presa lá em Curitiba. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que confirmou que está saindo do mercado de roteadores. Ontem ela anunciou que está descontinuando os produtos da linha AirPort e disse que ela não tem nenhum plano de voltar a desenvolver esses produtos no futuro. Esse é um rumor que já vinha rolando faz um tempo, de que a Apple estava prestes a sair do mercado, e eis que agora ela própria confirmou, que a linha AirPort acabou mesmo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Fones Android, deixa eu confirmar. Não sou eu que confirmo, a Motorola. E agora eu vou falar sobre Snapchat.